Dona Nicinha, a cantadora de ternos de reis, conhecedora do canto das lavadeiras e dos sambas do lugar. Comerciante de gado, seu Genésio. Os dois se uniram para juntar alguns ingredientes na panela da criação. Honestidade, empreendedorismo, simplicidade, paciência e muita poesia. Dessa mistura nasceu Del Feliz, um artista que o próprio nome dispensa comentários. Dono de uma poética que revela as nuances do sertão vivido por ele desde os tempos de menino, regado a banho de rio, a aboio e a muita imaginação. Del Feliz fez de sua obra um retrato de sua vida venturosa e com versos ternos e doces, encheu o coração dos baianos e de muita gente mundo afora de encantos que só quem já pisou na estrada da música e da leitura é capaz de contar e de cantar. Hoje recebemos esse moço, embaixador da cultura nordestina, que com a sua voz potente já fez pouso em mais de 50 países, mas que hoje aporta na primeira flifinha para nos contar um tanto do seu Era Uma Vez. Se o sertanejo é, antes de tudo, um forte, como tão bem disse o poeta, Del Feliz não foge à regra, e é com a sua narrativa que ele há de nos mostrar a ancestralidade que nos une e nos constitui como nação. Que a sua história beije a memória de afeto de vocês. Bem-vindo, meu querido. Oh, querida Lu, que satisfação para mim, né, poder participar de um projeto que tem tudo a ver com minha concepção de vida, com minha maneira de ver a vida e contar um pouquinho da minha história, compartilhar um pouquinho dessa minha história. Vamos abrir com uma canção, Del? Vamos abrir com uma canção que tem tudo a ver com o projeto, né, da feira ali, do Festival Literário, que se chama Lê, uma música, depois de tantas canções temáticas, eu queria muito fazer uma música sobre leitura e nasceu Lê. Então vamos ler. Li lá, que li, lê, li ali, que lá, lê. Nessa bela história todo mundo lê, 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 lê. E cada letra é um vagão daquele trem que nos faz viajar. É o chão da consciência, do saber, de se poder voar. É liberdade e é inspiração, magia que tece as asas da imaginação. É acordar pra sonhar. No livro está a escada que alcança o infinito, a luz pra ver que lá no invisível tá o quadro mais bonito. No livro está a escada que alcança o infinito, a luz pra ver que lá no invisível tá o que há de mais bonito. Esse canto é pra você. Lê, 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 lê. Esse canto é pra você. Lê, 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 lê. E cada letra é um vagão daquele trem que nos faz viajar. É o chão da consciência, do saber, de se poder voar. É liberdade e é inspiração, magia que tece as asas da imaginação. É acordar pra sonhar. No livro está a escada que alcança o infinito, a luz pra ver que lá no invisível tá o quadro mais bonito. No livro está a escada que alcança o infinito, a luz pra ver que lá no invisível tá o que há de mais bonito. Esse canto é pra você. Lê, 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 lê. Esse canto é pra você. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Salve! Viva a leitura, viva Del Feliz e esse presente que você trouxe para nós.
Pronto, Del, a gente agora quer escutar um pouco de sua história. E para isso eu vou começar com Paulo Freire, né, que a gente sabe, nosso patrono da educação. Comemoramos o centenário dele esses dias. Paulo Freire costumava dizer em seu livro A Importância do Ato de Ler, que ele aprendeu a ler as primeiras palavras escrevendo-as no chão com gravetos à sombra das mangueiras. Em outro momento, ele afirmava que a leitura de mundo antecede a leitura da palavra. Então, eu queria saber, né, eu queria que você contasse para nós sobre a sua leitura de mundo, sobre o seu quintal, o que te deu tanto, e contasse também, eu queria também que você contasse também sobre a leitura da palavra com a sua chegada à escola. Então, são esses dois movimentos, a leitura do seu quintal, do seu lugar, de Barreiros, não é, do lugar de onde você vem, por outras instâncias por onde você passa também, que vão te constituindo como esse ser humano que você é, e também essa leitura da escola, essa leitura da palavra. Sim, as recordações são maravilhosas, né? Eu falo numa música minha que se chama Brincar de Crescer, que a gente tinha tanta coisa boa para viver que não tinha tempo, não sobrava tempo para pensar em tristeza. Lembro muito do quintal da minha casa, já que você citou aí, o espaço físico mesmo do quintal da minha casa, que era muito próximo de um monturo. Né? Tinha um pouco de mato e tinha um monturo. Na minha infância, muitas coisas vêm de uma maneira muito impactante para mim. As lembranças são muito impactantes. Desde a simplicidade, manhinha carregando água lata d'água na cabeça, a gente saindo para o mato para buscar lenha, por exemplo, que o fogão era de lenha, até as cantigas todas que estavam envolvidas, né, nas raspas de mandioca, plantando na roça, tirando semente de capim, tudo tinha música envolvida. Eu acho que tem uma relação muito especial com algumas coisas que marcam muito. Mas como eu fui uma criança diferenciada, que gostava de fazer as coisas, inventar muita coisa, eu tive várias experiências profissionais. Eu virei arrimo de família quando eu comecei a andar. Uhum. Então, marcou muito para mim as muitas experiências, né, de buscar um auxílio para que a gente tivesse a subsistência, a base. Como o homem da casa, entre aspas, né, ali muito jovem, arrimo de família. E essa relação, voltando para a questão do quintal da minha casa, me rendeu, inclusive, a experiência de catar lixo, né? De catar lata. Na época tinha os tubos de creme dental, eram de alumínio, né? Tinha um valor maior, inclusive, do que várias latas de óleo, por exemplo. E uma das atividades que eu tinha era também catar lata. Vendi geladinho, fui auxiliar de padeiro, diarista, camelô, balconista, fui pintor, né, abrindo letreiros, como se falava lá no interior, mas tudo para mim teve o auxílio de uma curiosidade e de um interesse em aprender e fazer as coisas de maneira diferenciada, de fazer bem feito. Eu acho que juntou um pouco da necessidade com alguma coisa que foi despertada em mim de que eu deveria e precisava fazer as coisas bem feitas. E é muito curioso que nessa relação de catar lixo, eu tive acesso aos primeiros livros, né? Eu achava ali aquelas coisas, às vezes eu era atraído pelos desenhos, como encontrei alguns mangás antigos, né, que me mostravam ali aquelas pessoas diferentes, aqueles lugares muito diferentes. Me atraía a curiosidade, eu queria conhecer mais. E nessa curiosidade para conhecer mais, ler era fundamental, né? Então, além de me dar acesso a informações diferentes, numa situação extremamente adversa que eu tinha na minha infância, era muito pouco tempo para brincar, muito pouco tempo para ler, mas o interesse era tamanho que me colocou diante daquilo, daqueles desafios. E eu passei, é engraçado porque eu passei também a anotar palavras que eu encontrava em alguns livros, quando eu ia ler alguma coisa e encontrava uma palavra que eu não entendia, o primeiro impulso era anotar aquela palavra e procurar em dicionários. Nós vivíamos numa época em que o computador sequer existia, né? Não dava para dar um Google. Não dava para entrar no Google, não dava. Então lá vou eu, anotando as palavras, pesquisando, e
a ideia era botar essas palavras no meu repertório no dia a dia. Então, cada dia que eu aprendi uma palavra complacente, eu tinha que arranjar algum assunto que entrasse complacente, né? Inexorável, eu tinha que falar essa palavra. Então, eu tinha que puxar assunto com os mais velhos, sentava no bar, sentava numa venda, e o pessoal começava a dizer, esse menino é diferenciado, esse menino é diferente, esse menino é danado. E aí as relações foram me empurrando para uma responsabilidade, né? Porque eu acabei estudando com a professora que era a melhor do lugar. A minha mãe lavava a roupa dessa professora para que eu estudasse com a melhor professora. E eu que comecei a estudar com ela, sem saber direito o meu nome ou o nome da minha mãe, consegui retribuir o carinho da minha mãe, o esforço da minha mãe para que eu estudasse com a melhor professora, passando os 4 anos em primeiro lugar, o que foi um feito histórico, né? Hoje a professora dá nome à escola estadual de lá, a professora Dacilda Rios, e eu acho que essa curiosidade, esse impulso pela leitura me trouxe, sem dúvida nenhuma, insumos fundamentais, seja para que eu me tornasse um dos mais jovens escritores de cordel, quando surgiu ali na escola essa oportunidade, enfim, até essa sensação de me entender como ser humano, de entender um pouco mais o mundo, né? É um processo de expansão de cada indivíduo você poder ler. Não só nos coloca numa situação melhor para escrever, né? Ou ligar aquela chavezinha do senso crítico, mas despertar sonhos, nos fazer acreditar que é possível, né? Eu acho que eu sou um exemplo de que acreditar é possível, sonhar é possível, e acabei realizando um monte de coisas boas, acreditando aí uma boa parte nessa ideia de ler um pouquinho mais e de ter essa curiosidade pelos livros ainda que não escolhidos, né? Os livros que me escolheram, né? Que encontrei ali perdidos. É um movimento bonito também, o movimento da falta, né? Na falta a gente sente o desejo também, quer estar perto dos livros. Quando você disse que entrou na escola, né? Pela mão da sua mãe e na relação com sua professora, você consegue ficar ali nos 4 anos em primeiro lugar. Eu acredito que você tenha aprendido a ler muito cedo. E aí a minha pergunta é, você tinha alguém no seu entorno que acreditava, que dizia o tempo inteiro que você podia? Você acha que você atribui olha, eu consegui fazer esse processo muito cedo porque alguém que estava ali, ou mãe, ou as outras pessoas, né, da sociedade de modo geral, diziam, esse menino pode, você pode, Del, você... Eu acho que essa chave, ela é fundamental, e eu tenho certeza que ela foi fundamental para mim. Como eu não fui, num primeiro momento, não tive o convívio diretamente com meu pai, eu não tinha sido registrado, enfim, meu pai não vivia com a minha mãe. Era muito comum as pessoas dizerem, vá procurar seu pai, porque meu pai era um cara de posse e tal, vá procurar seu pai vai lhe ajudar, vai fazer não sei o quê, esse menino é danado, se seu pai te ajudar, você vai longe. Eu acho que muito mais do que o dinheiro do meu pai pudesse me dar, né, de estrutura, o que eu considero fundamental para mim vem das falas da minha mãe, que era ela dizer para mim desde pequenininho, eu me lembro desde pequenininho, as pessoas perguntavam, ele é filho de Genésio, né? Esse é o filho de Genésio. E a minha mãe dizia, vai ser mais homem do que o pai, vai ser mais rico do que o pai, vai ser melhor do que o pai, mais querido do que o pai. Então, meu pai era um cara de muita posse, né? Então eu olhava assim, como é que pode, né? Mas eu vou acreditar. Se minha mãe está dizendo, é porque eu posso. Ela repetia isso muito. Na minha infância eu ouvi muito minha mãe dizer, vai ser mais homem do que o pai. Não precisa de nada do pai. Eu não quero que procure nada. Minha mãe não queria que a gente pedisse nada, né, para nosso pai. E eu acho que isso foi um combustível fundamental para a minha vida, né? De ouvi-la dizer, vai ser grande, esse menino vai ser grande. Aumenta a nossa responsabilidade, né? Eu acho que alguma coisa lá dentro nos diz, é possível. Isso. E não tenha dúvida de que quanto mais você se entrega nessa coisa de aprender, né? Mais você começa a entender que é possível mesmo, que dá para a gente construir o que a gente quiser a partir do conhecimento.
Massa. Eu tenho uma pergunta agora sobre o sonho, que é uma outra Sim. categoria que eu acho que te interessa também. Sim. Tem um poeta que eu gosto muito que se chama Sebastião da Gama, que escreveu um poema que se chama Pelo Sonho é que Vamos. E esse poeta inspirou, não é, o Luiz Fernando Carvalho, que na minha opinião é um outro poeta, né? É um diretor e roteirista, foi ele que fez a minissérie Hoje é Dia de Maria. E tem um trecho do Hoje é Dia de Maria, né, que está na boca do Dom Chico Chicote, que é um personagem interpretado pelo Rodrigo Santoro e que é inspirado no Dom Quixote. E o texto diz assim, ó, são dois personagens. O primeiro é o Asmodeu, e o Asmodeu diz: está aberto o julgamento, senhores! Para que precisamos desse tipo de gente? Em que ele é útil à nossa cidade, cultiva ideias antigas, utópicas, perturba a ordem pública e agita esse povo miúdo sem nome nem sobrenome que vive pelas beiras. E aí o Dom Chico Chicote, que é o nosso Dom Quixote, responde: eu acuso essa cidade de descrença. É uma cidade que pensa, mas não fantasia, raciocina, mas não cria. Acusa essa cidade de desistência, acusa essa cidade de não mais acreditar que a inocência pode ainda nos guiar. Acusa essa cidade de ter se rendido ao cinismo, ter brutalizado a ciência e esquecido a poesia. Ó, galardoados senhores, não fechem a porta ao sonho humano, porque cidade que não sonha é cidade morta. No fim do tempo está um novo tempo, no fim da arte a eternidade. No entanto lutamos, mal rompe amanhã. Comovidos mudamos nós e mudamos o mundo. Acordem, vamos, que a alma ainda não se rendeu e não se renderá jamais. Passem os anos e retumba a nossa voz. Viva o coração humano! Chegando ou não chegando, haja frutos ou não, é pelo sonho que vamos, é pelo sonho que vamos. Del Feliz, conta pra nós como é que você alimentou o sonho de ser artista nesse país onde se pensa que o nosso ofício é para ser de graça. Conta ainda sobre as dificuldades do caminho e como você foi superando tudo. E não esquece de deixar uma mensagem para essa moçada que está no começo da estrada, no começo do sonho, tão cheia de esperança, mas que ainda não sabe direito por onde ir. Falar de sonho, eu não posso deixar de contar a minha história da varinha mágica. Conta. Né? Que para mim é a minha história, é a síntese da minha história. Nessa brincadeira de fazer muitas coisas, de ter que ganhar algum dinheiro para colocar em casa, e sempre tinha uma administração direta da minha mãe, né? Aquilo que eu ganhava, se sobrasse alguma coisa, quem sabia era ela, né? Uhum. Se teria algo ali que caberia a mim, né? Que seria passado para mim. E isso nunca representou um problema. E aí eu acabei fazendo muita coisa, muitas profissões, muitas responsabilidades ainda jovem, né? Eu tive um acesso à comunicação muito rápido, muito cedo também, no serviço de publicidade de lá. Eu virei radialista também, pegando caminhão, subindo em cima de caminhão e viajando em caminhão de barro. Passei dormindo em cima de uma caixa de papelão porque não tinha sequer um colchonete à época. Mas todas essas experiências ajudaram a formar o que eu sou e eu aprendi muito com cada uma delas. Uhum. Mas, ainda muito jovem, com cerca de 9 anos de idade, eu tinha um processo de viajar 8,5, quase 9 quilômetros até uma fazenda lá chamada Bebedouro. Eu sou de Barreiros, Riachão do Jacuípe, uhum, distrito de Barreiros, e fazia essa viagem para buscar couve e vender na rua. Lá eu dava comida aos passarinhos, depois cortava as folhas de couve, amarrava os molhos e voltava para vender na rua. Nesse trajeto tinha todos os obstáculos que você puder imaginar, começando por as encruzilhadas, porque o pessoal dizia que tinha assombração e não sei o que. Eu era muito jovem, né? 9 anos, não é brincadeira, a gente tinha medo de tudo. Mas tinha cachorro, a gente encontrava cachorro no caminho, e na época se falava muito em raiva. Tinha gente tocando gado, então vinham aquelas boiadas e você para onde corre, né? Às vezes de um lado tinha uma caatinga, do outro lado tinha uma roça cheia de boi. Aí para onde eu vou, né? Subia na cerca e era uma confusão, mas eu ia. Tinha codorna também, que era algo que me assustava bastante, porque a codorna, ela como defesa, né? Ela faz aquele barulho, e quando eu encontrava uma codorna, morri, né? Morri, eu ouvi o barulho e disse, eu ia com muito medo. Não tinha cobra também, rastro de cobra no caminho era muito comum. Às vezes passavam cobras pela estrada e às vezes bastava ver o rastro, já me arrepiava. Mas nada destituía
a minha coragem e a minha vontade de fazer o trajeto e buscar as benditas couves, que era a minha crença de que naquele caminho eu ia encontrar uma varinha mágica. Então estava ali a sacada, eu tinha que ir lá porque nem tanto pela couve que ajudava no sustento, né, de casa, mas a varinha mágica ia resolver o problema. E eu tinha várias coisas sonhadas a serem resolvidas pela bendita varinha mágica. Eu imaginava bicicleta, brinquedo, comida que a gente não tinha tanta assim, roupas diferentes, mas principalmente eu tinha um objetivo com essa varinha. Porque lá em casa o chão era batido, as paredes eram sem reboco, eu tinha dado um jeito lá de pregar com goma umas folhas de revista, né, para revestir a parede e passava, né, para mim estava tudo bem. Colchão de capim e o pior que tinha era o teto. Porque o teto de lá de casa a manhã tinha feito um armengue, né, vamos dizer assim, com flechas de sisal, algumas cortadas ao meio, e telhas rudimentares, feitas por ela mesma, né? E aí a situação era muito ruim, porque passavam ratos por cima, né? Às vezes eu ia deitar para dormir, pelo chão nem tanto, a parede nem tanto, mas você botar a cabeça para cima para dormir, ainda ver um bichinho passar, caindo um negócio em cima de mim, eu achava aquilo muito ruim. Quando chovia a gente pegava o famoso pinico, né? Vai, corre, pega o pinico, pega uma panela, uma bacia e botava para parar, e ninguém dormia quando chovia, porque molhava em todo canto, né? Inclusive em cima da cama. E aquele teto era algo que eu realmente queria resolver. Eu precisava resolver aquilo. Então, quem resolveria para mim? A varinha mágica. E aí eu pegava, no caminho desse trajeto, qualquer pau que eu via, eu pegava, apontava lá para casa e ficava imaginando. Aí, às vezes, eu achava que era porque eu não tinha falado. Será que tem alguma palavra? Aí, trate-se, vrate-se, zungres. Tentava achar qual era a senha, né? Para o negócio funcionar. Eu falei, quando eu chegar em casa, vai estar lá. E eu sempre acreditava, ia fazendo. E isso durou um tempo, obviamente, né? Durante muitas viagens, eu acreditando que ia encontrar a varinha mágica. E aí, muito tempo depois, já no início da minha carreira, eu parei para pensar e digo, meu Deus, lembrado pela minha irmã, inclusive, que chegou a andar comigo e tal, lembrando daquelas histórias. Eu falei, como eu fui ingênuo quando duvidei da varinha. Porque todas eram mágicas, né? Todas as varinhas são mágicas. E a prova é tão grande que hoje, em qualquer canto que eu vou, tô no Canadá, no Japão, nos Estados Unidos, em qualquer canto. Estou em Londres, aí estou no jardim daquele ali, aí eu vejo uma varinha diferente, eu digo, é aquela. Pego a varinha e mentalizo alguma coisa. Eu sei que as varinhas todas são mágicas, né? Eu sei que as varinhas todas são mágicas, então não vou deixar de acreditar nunca. Me contaram um segredo que Del já achou essa varinha, viu? Tá escondido, não quer dizer pra gente. Não é que é o seguinte, o que muda não são exatamente as varinhas, porque são muitas varinhas mágicas, né? Mas o que muda é o sonho. E é importante que seja assim, né? Que a gente vá realizando alguns e vá transformando. Hoje já não são tão dramáticos assim os sonhos, mas são não menos importantes, porque é fundamental a gente continuar sonhando e é ótimo que a gente possa, além de sonhar, acreditar nessas varinhas mágicas que estão soltas por aí. Boa, Del. E é pelo sonho que vamos para a próxima questão. Olha só. Nós temos na UFES um projeto que se chama Cacimba de Histórias, Sim. Vidas e Saberes dos Contadores de Histórias Tradicionais de Cidades do Interior da Bahia. É uma proposta de pesquisa e extensão, Sim. que tem como objetivo beber na fonte, não é, da memória dos Bora mestres e mestras narradoras que estão aí espalhados pelo interior da Bahia. E fazer um intercâmbio, promover um intercâmbio de saberes entre a universidade e esses mestres, né, que a gente também conhece. Eu sei que você tem muitos mestres da tradição em seu entorno, né, e uma mestra em especial tem tocado profundamente a sua vida e a sua carreira, que é a dona Nicinha, a quem todos aprenderam contigo a chamar carinhosamente de Mainha. Conta pra nós o que você aprendeu com essa senhora de 80 anos que canta, conta e que com seu jeito simples e resiliente de ver a vida, plantou em você a semente da música e da poesia. Falar de Mainha é sempre emocionante, né? Mainha é um pedaço
é o pedaço melhor da minha história, né? Sempre que eu vou falar de mim, tem que ter manhã. Eu me lembro muito da gente em situações muito difíceis. Nunca faltou, assim, o mínimo para a gente comer, eu acho que não. Mas a gente nunca teve folga de escolher o que a gente ia comer ou a quantidade que a gente queria. Quando tinha, por exemplo, comprava pão ou bolacha, era um dia bacana, porque a gente tomou muito café com farinha, manhã fazia fufu, quando tinha abóbora era um negócio de comer abóbora de manhã, meio-dia e de noite, e eu nunca me conformei com isso. Eu nunca aceitei que fosse essa a realidade, né? Tinha que mudar, mas sempre aceitei, né? E agradeci o que a gente tinha. Até para você ter força para construir alguma coisa melhor, você precisa agradecer. Mas eu acho que o que eu considero de mais sofisticado que a gente tinha era, por exemplo, ir deitar para dormir, não ter comido exatamente o que queria, nem na quantidade que queria, e manhã, depois de passar o dia no Rio, chegar lá e cantar para a gente, por exemplo, deitar na cama e cantar para a gente. Eu acho que isso aí não tem preço, né? Minha mãe tem uma força na minha história que vem muito do que ela disse que eu seria, né? Do que ela impôs que eu seria e me fez acreditar nisso, mas alguns exemplos são muito marcantes. A gente não tinha, por exemplo, muita carne em casa. A gente não comprava muita carne, era muito raro assim. Mãe comprava carne com osso, como a gente fala no interior, mas ela comprava muito também um negócio que chamavam lá de corredor, que eram os ossos que restavam dos magarefes lá que vendiam a carne e tiravam aqueles ossos, e a minha mãe comprava para a gente cozinhar com a verdura e aquilo dá um gosto de carne. Era o que a gente tinha, vamos lá. E ainda assim, às vezes alguém matava um boi, fazia uma festa, a gente não tinha energia elétrica. Aí o pessoal pegava aquela panela de carne, aquele negócio, mandava para a gente. Amanhã reunia a gente ali, a gente comia, e quando a gente terminava de comer, geralmente quando a gente ganhava assim, uma quantidade, né, grande de comida, generosa, de carne, por exemplo, a gente, quando terminava de comer, ela perguntava se a gente estava satisfeito, e quando a gente sinalizava que sim, ela dizia, agora vocês vão levantar, pega a panela aí e vão levar lá na casa de Pedrina ou de Rosa de Genaro, que eram mães, né, que tinham mais filhos do que ela, já estão lá, hoje eu tenho certeza que não tem, e vocês vão lá e vão levar, porque esse ensinamento de manhã eu acho que não tem nada mais simbólico e significativo para mim do que isso. Que a generosidade, ela é fundamental sempre, né? Mas ela se exibe de uma maneira singular quando você é generoso precisando de alguma generosidade, né? Quando você está numa situação difícil e ainda assim você consegue enxergar que é possível doar, né? Fazer o bem. Essas aulas da minha mãe me trazem muita coisa de boa, me alimentam muito, né? Então, essa história da aula com a professora Dacilda, ninguém imaginaria que eu tivesse condições de estudar com a professora Dacilda, mas minha mãe queria que eu estudasse com ela. Então não tinha conga, não tinha quichute, que eram obrigatórios, não tinha camisa da escola com um emblemazinho, né, da escola Mário Novo. E a minha mãe ia lá, lavava a roupa dela e ajustava de algum modo, do jeito que era possível, com um esforço adicional, um esforço a mais, e me permitiu estudar. Eu acho que eu consegui devolver um pouquinho do gesto carinhoso dela quando eu passei os 4 anos em primeiro lugar. Eu acho que em cerca de 30 anos de aula dela lá, só 2 alunos conseguiram esse feito, porque realmente era muito difícil, eram mais de 40 alunos na sala. E tem uma última parte assim com a minha mãe, que eu coloquei na primeira música que eu fiz no meu primeiro disco, que toda vez que eu cantava eu chorava, que era a história da gente levar comida para ela no Rio, que marca muito também para a gente. A gente passava na casa da dona das roupas, pegava aquela comida, né, aquele fardozinho de comida, ia lá levar para minha mãe, e
não foram poucas as vezes, né, que a gente chegava lá com a comida, a mãe cheirava e dizia que para a gente comer longe, porque o cheiro estava incomodando ela, chamava de fastio, né? Desculpa. Desculpa. E quando eu fui fazer o meu primeiro disco, a primeira música que eu fiz foi contando essa história de manhã, dela dizer que não estava com fome, para que a gente não ficasse com fome. Então, eu não gosto da ideia assim de... Não é tristeza, exatamente, nem vítima. Eu não me acho vítima de nada. Eu acho que eu viveria tudo de novo, com muita alegria e muito grato por esses ensinamentos da minha mãe, da postura dela. A gente fez música juntos, eu já fiz, minha mãe compunha, né, algumas coisas para meu tio Antenor, que era sambador também, meus tios todos, né, da música. E aí eu já fiz música junto com a Maninha. Ela já foi para o palco com você? Gente, no meu primeiro DVD, eu fui convidado pelo prefeito de Amargosa para fazer meu DVD no São João de lá. Né, ele faleceu agora de Covid. Valmir. Uma pessoa muito, muito legal, foi muito generoso comigo no início da minha carreira. E ele falou, olha, no dia que você for gravar seu DVD, muita gente pensava que eu era de Amargosa por esse carinho que eu tinha com o pessoal de Amargosa e eles comigo. Você vai fazer seu CD no dia que você quiser do São João. Agora, no dia que você fizer seu show, a gente organiza para as atrações todas saberem que você vai escolher seu horário lá de gravar seu DVD e a estrutura vai ficar toda por sua conta. E aí a gente organizou de uma maneira em que eu fiz a música de Amargosa, que depois foi um sucesso. Hoje eu sou cidadão de Amargosa, eu recebi homenagem de dezenas de cidades da Bahia e de outros estados, virei comendador de Salvador e comendador do estado da Bahia por conta, em parte, desse projeto, né, de contar a história de cidades através de música. E na gravação desse DVD de Amargosa, eu tive a ideia de levar a Maninha e Tia Luzinha como atrações para cantarem em cima do palco comigo, né? Lindo. Lá vão as duas. Pessoal, será que você consegue Flávio José, Alcimar Monteiro, não sei o que? Eu tenho melhor do que qualquer outra atração, Maninha e Tia Luzinha. Porque na época, claro que seria maravilhoso, Flávio José, Alcimar, Geraldo Azevedo, tantos outros artistas com quem depois eu fiz parceria, mas no São João era impossível, né? Era impossível, eles estavam todos fazendo seus shows, cuidando de suas carreiras e nesse dia de gravação foi bem marcante, choveu bastante, foi um dia bem complicado, né? Foram praticamente 24 horas seguidas de chuva, mas quando a gente teve uma luz, assim, uma pausa, agora a gente grava, estava lá, Maninha e Tia Luzinha, arrumadas com a roupa típica, né, que elas gostam de cantar, todas na indumentária, e subiram no palco, foi muito bacana, marcou muito, tanto que algumas pessoas de algumas redes de TV ficaram encantadas com aquela ideia. Nossa, você levou sua mãe para cantar em cima do palco, sua tia, muito diferente, muito especial. E foi lindo porque elas cantaram uma música que ninguém até hoje, nas pesquisas que a gente fez, faz ideia de quanto tempo tem essa canção. Né? Virou de domínio popular e ninguém sabe a origem. Provavelmente tem mais de 100 anos e foi lindo demais, muito emocionante. Eu me orgulho muito de ter essa ideia de olhar para a minha raiz, para a minha história, né? Para aquelas pessoas que estão ali no entorno, para aqueles fazedores de arte, de cultura da minha região, do samba de roda, da chula, da bata de feijão, mas também de ter o coração aberto para parceria de modo geral, né? Porque eu acho que isso faz a gente crescer. Do mesmo jeito que eu aprendo gravando com Gilberto Gil, num contato com Maria Bethânia, que gravou música minha, Geraldo Azevedo, Elba Ramalho, todo mundo ensina, Buli, os mestres todos, né, com quem eu tenho construído essas parcerias, todos são maravilhosos.
e trouxeram insumos para mim, para que eu melhorasse. Mas, da mesma forma, aquelas pessoas que estão começando, parceiros de música, muitos artistas que estão ali começando a compor, que mandaram música para mim para avaliar, será que eu estou no caminho certo e tal? Com eles também aprendi muito. E desse contato com pessoas que estão iniciando, eu também trouxe muita coisa para a minha carreira e para a minha vida, que a gente aprende sempre. Eu acho que eu tenho algo para ensinar para alguém, né? O saber é um negócio incrível, né? O conhecimento. E daí também, quanto é importante a gente ler, para a gente ter mais e mais insumos possível, mas cada um do seu modo, com ou sem leitura, todos nós temos muito que aprender sempre, mas temos algo para ensinar. E é com essa visão que eu tenho meus contatos. Para mim, a palavra parceria vem disso, porque eu estou sempre aprendendo, seja com esses grandes mestres, que eu tive a honra de fazer parceria com muita gente, são centenas de grandes artistas, eu acho que eu sou um dos artistas brasileiros que mais exercitou essa ideia de fazer parceiros, mas também com artistas que estão começando. Tanto que nos meus projetos coletivos, né, que tem sido muitos, eu tenho utilizado sempre o critério de juntar, quando possível, os ícones com os anônimos, para que a gente faça esse mosaico aí de experiências, de saberes, né, de diversidade, que é sempre bom. É na partilha que a gente é mais. É, sim. Quando a gente é mais um, eu tenho uma música que fala disso. Quando a gente é mais um, é que a gente é mais. É quando a gente pensa na questão do senso coletivo. Tem uma outra música minha que fala também que ser mais do que ter para ter o que dá, sempre, isso é óbvio, né? Mas eu acho que essa ideia da gente ser mais um, ela nunca foi tão, uma frase tão importante quanto agora. Depois da reflexão, depois de uma pandemia que nos faz perceber quanto cada um de nós é fundamental para o outro, porque sozinho ninguém é ninguém, né? Não dá pra gente ser nada sozinho. Eu acho que é isso. Esperando sempre que a gente vai construir um mundo melhor. Nas minhas músicas eu procuro dizer isso também. Eu busco muito essa ideia de que respeitar a diversidade sempre, mas cada um tem a sua característica. E no meu caso, a minha obra está muito voltada para contar histórias, para falar dessas sínteses construídas a partir de tudo que identifica as cidades, mas também de pontos de vista da vida, como é que eu enxergo a vida, para cada tema que eu acho relevante, vou lá, faço uma musiquinha e vamos embora que vai dar meio-dia. Del, eu quero ouvir você cantar de novo pra gente, dessa vez eu quero ouvir a canção de Maninha, fiquei curiosa. Então, você falou que eu compus para ela, então recuperou o fôlego, dá pra gente ouvir? Recuperado, e é curioso porque também... Toda vez que eu cantava essa música, durante um tempo, logo depois que eu fiz, né, compus a música no primeiro CD, o pessoal falou, você vai fazer um disco autoral? Eu componho. E os empresários na época ficaram assim, vamos ver. E a primeira música que eu fiz foi Maninha, e a turma achou, né, algumas pessoas ali próximas, inclusive da produção, acharam, rapaz, não tem ninguém interessado a conhecer a história da sua mãe. Para que você vai falar? Fazer uma música, você vai fazer uma música romântica, faça uma música comercial. E eu queria contar a história, né, de Maninha, contar a minha história através da música. Eu acho que ali começou um grande projeto da minha carreira, de contar alguma coisa através de música. Porque, curiosamente, eu também fiz as outras músicas que eles disseram, essa sim, aqui agora é música comercial, falando de amor, não sei o que e tal. A música que mais tocou no meu primeiro CD e a única que eu canto até hoje é Maninha. Então a gente vai a minha escutar. verdade. Era a dona Anicinha que dizia assim, vamos embora correr da meia, menina. Tira o pé do chão. Vou cuspir no chão. Que forrozinho bom. Maninha, tô na capital e hoje eu sou cantor. Maninha, tô na capital e hoje eu sou cantor. Maninha, tô na capital e hoje eu sou cantor. Maninha, tô na capital e hoje
Quantas vezes nem dormi, mas não deixei de sonhar. Com você eu aprendi ouvir a voz do sofrer, me dizer pra ajudar. Manhã, você nunca tinha fome quando a comida era pouca, para nada nos faltar. E hoje eu posso agradecer, pois ser rico é ter você e ainda poder cantar. Amanhã tô na capital e hoje eu sou cantor. Amanhã tô na capital e hoje eu sou cantor. Amanhã tô na capital e hoje eu sou cantor. Amanhã tô na capital e hoje eu sou cantor. Ah. Um beijo, manhã, que eu sei que você está assistindo a gente, viu? Essa foi a forma que eu encontrei na época de dizer amanhã que eu estava feliz demais, estou na capital, morando em Salvador, porque eu morei em muitos lugares, né? Isso aí minha vida sempre foi, e eu acho que tudo foi uma escada mesmo, né? Não, sem nenhum demérito para as cidades menores, mas até nesse sentido de você fazer um percurso. Eu saí do meu povoado, morei em Riachão, quando trabalhei na rádio, morei um período em Feira de Santana. Feira é uma referência para mim, virei cidadão feirense também, com muito orgulho, sou feirense. Construí uma história muito bacana em Feira, musical também. E depois fui para Salvador. Quando fiz essa canção, já era dizendo amanhã, que alegria ser cantor. Eu acho que de algum modo, eu não sei se sou eu carregando um pouquinho manhã comigo ou se eu me sinto um pouquinho ainda no colo dela, cantando por aí onde eu vou, porque é uma realização também dela, né? Vem muito da inspiração construída, né? Daquilo que eu estou construindo, que constrói a minha obra, vem muito da minha mãe, né? Ela é minha grande fonte de inspiração, minha mestra maior. Então foi a forma carinhosa de contar um pouquinho da história da gente, de contar um pouquinho das nossas vivências e ao mesmo tempo agradecer ao universo por já estar ali cantando na capital. É um privilégio viver de música. Até voltando à pergunta que você me fez sobre o que é que eu diria para as pessoas, porque eu sempre acreditei que é possível a gente realizar o que a gente sonha, né? Correr atrás daquilo que a gente quer. Eu diria para qualquer pessoa jovem que sonha ser alguma coisa, mas eu digo alguma coisa da maneira mais ampla possível, porque a felicidade, ela está em você escolher o que você quiser, propuser fazer e acreditar que você vai estar bem fazendo aquilo, né? Não importa o que seja, não precisa ser obrigatoriamente a arte, não precisa ser advogado, médico, jogador de futebol, enfim, você precisa entender o que você quer, você tem aptidão e vontade de fazer e acreditar que você vai ser feliz fazendo aquilo. Isso. A música sempre foi uma coisa que eu amo, até pela história com a minha família. Então eu tive a oportunidade de fazer muita coisa. Quando eu abandonei a administração, eu estava cuidando de uma empresa já razoavelmente grande, já era uma realidade bem diferente daquela da minha infância. E eu mais uma vez comecei do zero, porque larguei tudo, falei, agora eu estou em condições de largar tudo aqui, ter uma estrutura para eu correr atrás do meu sonho. E eu acho que essa verdade, né, de ter exposto isso, inclusive nessa música, é uma síntese dessa verdade minha, de procurar cantar aquilo em que acredito, né? Botar as emoções dentro das minhas canções, me ajudou muito nessa realização. Eu me sinto extremamente realizado e eu acho que diante de todas as dificuldades que eu tive e caminhos que eu tive que percorrer para chegar aqui, eu posso dizer que dá para acreditar. Por maior que seja a dificuldade, dá para acreditar. Mas você precisa também entender uma coisa, acho que tem muita gente que às vezes desiste no meio do caminho, né? Porque os percalços são muito grandes, nada é fácil. E por mais que você tenha aptidão para fazer uma coisa,
É óbvio que eu tinha uma relação musical de minha mãe, dos meus tios, enfim, queria fazer música, mas eu ando estudando todos os dias, seja lendo livros, ouvindo música, observando outros trabalhos, estudando técnicas sempre que é possível. Qualquer coisa que você for fazer, se dedique para fazer muito bem. Porque essa sensação de concorrência, entre aspas, não é bem isso, não é que haja uma concorrência. Mas você precisa concorrer consigo para melhorar, porque enquanto isso, outras pessoas estão fazendo isso, se desafiando e melhorando todo dia para oferecer alguma coisa melhor. Então, se você se acomodar, aí não chega mesmo. Tem que ter uma coisa diferente, né, Del? Na arte de cada um, uma identidade. E só com estudo a gente consegue. Tudo que eu quis fazer na minha vida, eu queria fazer bem feito. É vendedor de geladinho, eu queria ser um ótimo vendedor de geladinho. Para abrir letreiro na sala, eu queria ser um bom pintor. Ajudante de padeiro, queria fazer tudo direitinho ali, o melhor possível. Você tem que ser, se dedicar para fazer bem o que você vai fazer. Geralmente dá certo. Eu acho praticamente impossível dar errado assim. Se você quiser melhorar, todo dia aprender com aquilo, claro que só nesse caminho aí você já vai estar sendo feliz, né? Com Porque certeza. realmente você está se entregando e está fazendo uma coisa que você gosta. Mas para a coisa realmente fluir e dar muito certo, é só você querer. Não tem nada impossível, não. Então, conta para nós agora, nesse festival literário, né, que é a nossa feira do livro, que a gente vai chamar assim sempre carinhosamente, dessa Flifinha. Quais são os livros que você tem lido, né, seja para criança, livros que você conhece, de autores que você conhece, que você quer trazer aqui agora como indicação, sejam os livros que você tem lido mesmo para te alimentar, para alimentar a sua arte, para ir se alimentando lá ao longo da vida. Conta para nós. Eu atualmente estou lendo 2 livros. Por incrível que pareça, Memórias Póstumas de Brás Cubas eu estou lendo agora, que é um clássico, né? Maravilhoso. Machado é uma referência singular, né? Craque. Mas eu ainda não tinha lido Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu diria que tem um livro que todas as pessoas deveriam ler. Eu gosto muito desse livro, que é O Mundo de Sofia, a História da Filosofia. Isso. É um livro que a gente fica com vontade de reler várias vezes, inclusive, né? Eu acho um livro extremamente interessante. Eu acho que ratifica um pouco dessa história de que a gente aprende a ler o mundo antes de ler, especificamente. Mas eu acho também que a gente lê muito melhor o mundo quando a gente lê mais, né? E O Mundo de Sofia é um desses livros que nos ajuda bastante, desperta muita coisa. Estou lendo a história, terminei recentemente de ler a história de Malala, que é um livro muito interessante. E eu diria para o pessoal, leiam o livro, para a turminha jovem, eu vou indicar Ricardo Ismael. Pronto. Ricardo Ismael está sendo um craque, né? Ele é um amigo querido. Ele é de Serrinha, né, e é um cara quem admiro bastante. Tenho uma admiração muito grande pelo Ricardo enquanto profissional e um escritor muito sensível também. Então, botar essa turminha para ir pesquisar essas obras do Ricardo Ismael, vai estar todo mundo feliz. Pronto. Então, estamos aí com as dicas de livro de Del Feliz. A gente está chegando no finalzinho, né, dessa entrevista, desse Era Uma Vez, dessa história que a gente ouviu o Del nos contar. Eu vou deixar o espaço agora para que você possa se despedir, para que a gente siga com a programação da Flifes. Eu só quero agradecer. Você é um amorzinho de pessoa. Desde o primeiro contato, eu virei fã, claro, e todos da Flifes, né? Um festival literário que é uma referência. São 14 edições já, né, com muito serviço prestado. E ainda diante de uma pandemia, essa força se sobressai. Ela é fundamental para a gente construir um mundo melhor. Mais do que nunca a gente precisa de ações assim, né, voltadas para o despertar, para sonhar. A gente, quando fala de leitura, né, eu me empolgo muito falando de leitura, e não por acaso eu fiz a música Ler, que foi algo que nasceu de uma ideia antiga, mas de um impulso também
do Festival Literário daqui de Feira de Santana. Depois do contato com vocês, eu cheguei a comentar com a Andréia. Eu falei, agora eu vou fazer a música, porque estou empolgado. E mostrei a ela em primeira mão. E o pessoal recebeu muito carinhosamente essa música. Porque eu acho que, mais do que nunca, a ideia da gente estimular as pessoas para lerem, saberem, perceberem, né, que o caminho, a chave para você crescer enquanto ser humano, ter mais criatividade, despertar para escrever melhor, para construir. Veja que a leitura invariavelmente transforma, diminuindo as desigualdades. A gente está falando de resultados objetivos, né? Diminui a violência, né? Melhora a saúde. Isso. Tudo é transformação prática e objetiva a partir da leitura. Então, esse trabalho de vocês, eu não tenho dúvida de que transforma muitas e muitas vidas, e a gente precisa mais disso. É só parabenizar vocês por tudo que vem construindo nesses 14 anos e agradecer a oportunidade da gente estar junto, né? Falar um pouquinho aqui, trazer um pouquinho da minha história e da minha música, e que a turma continue aí escutando também a nossa Lê. Nós que agradecemos, Del, e reiteramos aí, viu, os afetos. Eu também fiquei muito encantada com você desde o início, todo mundo da Flifes, né? Que se envolveu contigo desde o começo do processo também, te abraçou, te acolheu, ficou assim feliz da vida com a sua chegada. Se deixar eu ficar falando aqui, elogiando a equipe da Flifes, eu vou passar a semana inteira. Mas realmente é uma equipe maravilhosa, todos, né, com quem eu tenho contato. Me sinto agora já um pouquinho, né, parte da família Flifes, com muito carinho. É sempre gratificante renovar o contato com vocês. E sempre, sempre, sempre agradecer, dizer muito obrigado, porque é muito nobre o que vocês constroem. Que bom! Agradecemos a vocês que nos acompanharam nessa entrevista com o querido Del Feliz, esse artista que tem uma rica, interessante e respeitável história e que faz questão de dizer sempre que tem muito mais para escrever e construir, com humildade e o privilégio de viver de sua grande paixão, a música. Continuem acompanhando a Flifes e a Flifinha. Sigam as nossas redes sociais, ativem as notificações e fiquem por dentro da programação. Um abraço afetuoso para todas as pessoas que nos escutaram até aqui e não esqueçam, ler é um ato político e revolucionário, capaz de abrir as portas para um mundo melhor. Viva a leitura!